Este é o segundo vídeo para tratar da obra e o pensamento de Adam Smith, focando principalmente agora no livro A Riqueza das Nações, embora no primeiro vídeo tenha falado também de algumas partes da Riqueza das Nações, mas aqui mais especificamente sobre a teoria econômica de Adam Smith, que é desenvolvida principalmente nos primeiros capítulos do livro, mas eu vou tratar de outros também. O primeiro capítulo do livro dele chama-se Divisão do Trabalho. Smith viveu em um período de grande prosperidade, não é? De aumento de fábricas na Inglaterra. Ele assistia a tudo isso e escreveu sobre, claro que outros autores também, anteriormente, como já falei, não é? E aqui essa ideia de divisão do trabalho estava presente no William Petit, principalmente, né? Mas também no Cantillon, que falava também da teoria do valor, não da teoria do valor, mas sobre a relação entre valor e trabalho, né? O Adam Smith vai dar sequência a esse pensamento, vai elaborar mais sistematicamente e teoricamente, tá? O que ele chama atenção? De que a especialização do trabalho, à medida em que cada trabalhador cuida de uma parte menor do trabalho, há um aumento da produtividade. Reduz as operações, reduz o tempo perdido, os trabalhadores vão ficando cada vez mais especializados nas tarefas, reduz a perda de tempo de uma passagem de uma atividade para outra, permite com que os trabalhadores possam inventar novidades, não é? Trazer inovações com relação às suas rotinas, já que ele conhece mais aquilo que faz, e isso eh, aumenta a produtividade, aumenta a produção. E ele fez visitas, inclusive, no interior da Escócia, visitou também a França, e trouxe relatos históricos, né? É um documento histórico também o trabalho dele. E ele foi numa fábrica de alfinetes e ele diz: um operário desenrola o arame, um outro o endireita, um terceiro corta. Um quarto faz as pontas, um quinto afia nas pontas para a colocação da cabeça do alfinete. Para fazer uma cabeça do alfinete requerem-se três ou quatro operações diferentes. Montar a cabeça já é uma operação diferente, e alvejar os alfinetes é outra. A própria embalagem dos alfinetes também constitui uma atividade independente. Ele diz que se um trabalhador for fazer todo o trabalho do alfinete, do início ao fim, do processo produtivo, ele vai fazer um alfinete por dia. Mas com a divisão do trabalho, dividindo as operações em 18 operações diferentes e com 10 trabalhadores, esses 10 trabalhadores produzem 48 mil alfinetes por dia, ou seja, uma média de 4.800 alfinetes por dia por trabalhador. Então, um aumento da produtividade de 4.800%. Da onde vem o segundo capítulo, né? Da onde vem a tendência à divisão do trabalho? Ele disse que é uma tendência natural, né? E aqui eu quero recordar que é uma ideia que está presente nos fisiocratas, das leis naturais, de uma ordem natural, de uma tendência natural, que tem relação também com alguns princípios que ele toma como verdadeiros, né? Inspirando-se na metodologia newtoniana. Algumas leis gerais e princípios que ele assume, ele não vai discutir muito da onde vem essa tendência natural, mas ele assume que existe uma tendência natural à troca, né? E à medida em que eu tenho uma ampliação da produção, dada pela divisão do trabalho, eu tenho mais excedente e esse excedente é trocado. E aí a sociedade está progredindo. Então, é isso que ele está descrevendo, esse progresso
através da divisão do trabalho, do aumento da produtividade, da ampliação dos mercados e das trocas do excedente. E ele desenvolve posteriormente, não é, uma teoria do valor, que é algo que não estava muito bem presente, né, nos autores anteriores, algumas ideias, mas ele constitui uma teoria a partir disso, não é? A partir dessa pequena desenvolvimento anterior, né? Por que que é preciso ter uma teoria do valor? Para entender a origem do valor das mercadorias, para entender as trocas, para entender a proporção que vai ser destinada daquilo que é produzido ao emprego de novos trabalhadores e para também entender algo que é fundamental, a quem pertence aquele trabalho produzido, né? Como é a distribuição de renda, né? Que a gente vai chamar aqui de distribuição, que é a preocupação dos autores clássicos, né? A sociedade produz, a sociedade distribui. Ou seja, a produção é igual à distribuição, né? Tá certo? Então, só que de quem é essa distribuição? A quem compete o quê, né? Do aquilo que foi produzido? A partir disso, então, ele vai também, ao longo do seu trabalho, desenvolver, já no livro 2, né, é, postulados sobre acumulação de capital, não é? E também sobre desenvolvimento econômico, a partir dessas noções, principalmente da teoria do valor. Antes, ele faz uma diferenciação, que existe o valor de uso e o valor de troca. O valor de uso é a utilidade que os bens têm, e o valor de troca é a venda, não é? E aí tem essa discussão vai voltar diversas vezes ao longo do pensamento econômico, né? O paradoxo da água e do diamante, que a água é muito mais útil, sem água não vivemos, não é? E o seu valor de troca é baixo. E o diamante não é tão útil assim, é apenas um enfeite, é uma pedra, e o seu valor de troca é alto, né? Então ele não entra muito nessa discussão e pensa o seguinte: olha, vamos aqui nos preocupar com o valor de troca. E aí ele constitui a teoria do valor-trabalho. O valor de uma mercadoria, para quem a possui e não deseja usá-la, mas trocá-la por outros bens, é igual à quantidade de trabalho que essa mercadoria lhe dá condições de comprar ou de comandar, não é? Então aqui é a teoria do valor-trabalho, não é? Ele diz que o valor é a quantidade de trabalho. Ele está preocupado em buscar uma medida invariável de valor, porque os preços flutuam, não é? É, o ouro, o preço do ouro flutua, o preço dos alimentos flutua, né? Então, qual é a medida invariável de valor para eu entender como é que funciona esse sistema? Ele chega em quantidade de trabalho. O preço nominal das mercadorias varia de acordo com a quantidade de dinheiro, mas o seu valor, o seu preço real é proporcional ao trabalho que custa para produzi-la. Então, ele chama também, né, de preço real, embora não seja sinônimo perfeito, né? Que é a medida invariável de valor, é o fundamento do valor na visão de Adam Smith. Ou seja, ele vai colocar, né, mais especificamente horas de trabalho com a medida invariável de valor. Ainda que isso possa ser também variável ao longo do tempo, não é? E é algo que também ele já tinha pincelado um pouco nas suas lectures em Glasgow, não é? De que o valor era gerado pelo trabalho. Ele pega emprestado também a ideia dos fisiocratas do produto líquido, não é? Ou seja, do excedente gerado, que é o valor, não é? E que ele coloca como sendo adicionado pelo trabalho. Então, o trabalho é que gera valor, coisa que ele discorda, né, da noção dos fisiocratas, que vem o valor gerado pelo solo, não é? Pelo excedente da natureza que é vindo da agricultura. Ele critica essa noção, ele coloca que é gerado pelo trabalho. Aqui também, mais uma vez, né, ele tem uma noção distinta de riqueza, e é o nome do livro dele, não é? Riqueza das Nações. A riqueza para os mercantilistas é acúmulo de ouro e prata, e ele é absolutamente crítico dessa ideia.
Riqueza para os fisiocratas é gerada, embora eles entendam que seja já uma relação de mercado, né? Mas é gerada pelo, pela agricultura. E ele entende que a riqueza é a produção de bens feita através do trabalho produtivo e, portanto, também seu consumo. Sempre em toda parte valeu este princípio. É caro o que é difícil de se conseguir, ou aquilo que custa muito trabalho, e é barato aquilo que se pode conseguir, pode ser conseguido facilmente ou com muito pouco trabalho. E aí tem a oferta e a demanda que faz com que haja uma variação do preço, que ele chama de preço de mercado. E aí ele critica os fisiocratas. O erro capital desse sistema parece residir no fato de que dele apresentar a classe dos artífices, manufatores e comerciantes como totalmente estéril e improdutiva, que é algo que os fisiocratas entendiam, não é? Que o excedente era gerado apenas na agricultura e que a classe estéril era a classe manufatureira, né? E ele critica essa ideia, ele estende a todos os setores como geradores de excedente. E aqui ele traz também uma teoria de distribuição. E assim como os fisiocratas, ele compreende que a sociedade é dividida em classes. Existe a classe de trabalhadores, a classe de empresários e a classe proprietária de terra, não é? Que era a riqueza se acumulava em grande medida ah, em terra naquele período. Hoje a gente pode pensar como os ativos financeiros, tá? E, a partir disso também, ele desenvolve uma teoria de produção e de distribuição de acordo com os estágios de desenvolvimento das sociedades. Aqui ele já está pensando também numa teoria de desenvolvimento. Existe um estágio primitivo. Nessa situação, todo o produto do trabalho pertence ao trabalhador, e a quantidade de trabalho normalmente empregada em adquirir ou produzir uma mercadoria é a única circunstância capaz de regular ou determinar a quantidade de trabalho que ele normalmente deve comprar, comandar ou pela qual deve ser trocada. Assim, numa sociedade primitiva, o indivíduo produz, tudo que ele produziu é seu, uma sociedade de trocas, de escambo, e assim o preço é igual ao salário, que é igual ao produto do trabalho. Numa sociedade evoluída com capital, no momento em que o patrimônio ou o capital se acumulou nas mãos de pessoas particulares, algumas delas naturalmente empregarão esse capital para contratar pessoas laboriosas, fornecendo-lhes matérias-primas e subsistência a fim de auferir lucro com a venda do trabalho dessas pessoas ou com aquilo que este trabalho acrescenta ao valor desses materiais. Então, à medida que o capital se acumula, os indivíduos vão lá e contratam, torna-se um patrão e vende o trabalho do trabalhador e ganha com o trabalho, né? Que é algo que outro autor vai pegar essa mesma ideia, não é? Que é o Karl Marx, essa noção aqui. O empresário não poderia ter interesse algum em empenhar esses bens se não esperasse da venda do trabalho de seus operários algo mais do que seria o suficiente para restituir-lhe o estoque, patrimônio ou capital investido. Então, nesse caso, a produção, não é, vai ser repartida entre lucros e salários, ou seja, preços totais da economia vai ser lucros e salários. Já nessa situação, o produto total do trabalho nem sempre pertence ao trabalhador. Na maioria dos casos, este deve reparti-lo com o dono do capital que lhe dá emprego. E existe também o estabelecimento da propriedade. No momento em que toda a terra de um país se tornou propriedade privada, os donos das terras, como quaisquer outras pessoas, gostam de colher onde nunca semearam, exigindo uma renda, mesmo pelos produtos naturais da terra. Essa porção, ou o que é a mesma coisa, o preço dessa porção, constitui a renda da terra. Note-se que aqui ele traz
até uma certa crítica, dizendo que esses gostam de colher onde nunca semearam. Vão pegar uma parte da produção que não trabalharam, certo? E aí, então, o preço é estabelecido, né? O preço da sociedade evoluída, não é? Que seria a sociedade capitalista. Ele não utiliza esse termo, não existia ainda, ele está falando disso. O valor real dos diversos componentes do trabalho, dos componentes do preço, é medido pela quantidade de trabalho que cada um deles pode comprar ou comandar. O trabalho mede o valor não somente daquela parte do preço que se desdobra em trabalho efetivo, mas também daquela representada pela renda da terra e daquela que se desdobra no lucro devido ao empresário. Então, os preços finais da economia vão ser compostos pela repartição de renda, salários, lucros, renda da terra. E é assim, na verdade, né? Trata-se de uma identidade contábil. Nós sabemos hoje, os institutos de contabilidade nacional, o IBGE no Brasil, calcula o PIB, não é? A produção total, através de três óticas. Uma delas é a ótica dos preços finais da economia, bens finais vendidos. Outra é através da produção e outra é através da remuneração dos respectivos que a gente chama hoje de fatores de produção, que seriam as classes sociais, capital, trabalho. A gente chama hoje uniu-se só em duas, capital e trabalho, não é? Juros e renda está junto com a remuneração do capital. Ou seja, se a gente somar, sabemos, todos os lucros e todos os salários da economia, isso dá o PIB, não é? Que dá também ou seja, a produção, que é também os bens finais vendidos, tá? Então, trata-se de uma identidade contábil. Quem traz essa noção para nós é o Adam Smith, muito embora os primeiros que tenham tratado, na verdade, disso tenham sido os fisiocratas, não é? No caso, o Quesnay, no Tableau économique, não é? Mas o Smith elabora um pouco mais essa noção. Assim, ele tem não apenas uma teoria de valor, mas também uma teoria de distribuição da renda. O preço total continua a desdobrar-se diretamente ou, em última análise, nos três componentes: renda da terra, trabalho e lucros. Bom, então ele precisa explicar, não é? O salário, o lucro e a renda da terra, que é o que ele faz na sequência do seu trabalho. Ele ele acha que o capital, não é, tem um papel importante, não é? Reunir trabalhadores, eh, dividir e distribuir os empregos, proporcionar as melhores máquinas, né? Ou seja, adiantar capital, não é? E isso gera aumento na produtividade na visão dele, tá certo? Então trata-se de algo relevante. Bom, então ele faz mais uma distinção, que é a seguinte: existe o preço natural, não é? Que é, mais uma vez, o termo natural, leis naturais, ordem natural, né? Que tem relação tanto com os fisiocratas, não é? Que é a ideia da ordem natural, de uma tendência social nesta ordem, e também de Isaac Newton, né? De ver uma lógica e leis naturais numa que seria um aparente caos. Tudo é natural, não é? Existe um preço natural, né, que seria o preço que ele está preocupado realmente, que regula o sistema, que podem variar de acordo com a sociedade, com as condições técnicas de progresso ou de estagnação das sociedades, que está relacionado à quantidade de trabalho. E existe o preço de mercado, que varia de acordo com condições de oferta e demanda, mas esse preço de mercado oscila em torno do preço natural. Se eu tenho um preço de mercado acima do preço natural, isso vai gerar um lucro acima do lucro normal, do lucro natural. Esse lucro acima vai fazer com que aumente a oferta, ingresse novos produtores, e esse ingresso de novos produtores vão fazer com que caia
o preço de mercado voltando ao preço natural. Então, ele vê uma lógica de tendência ao equilíbrio. Aqui sim, né, que seria uma tendência ao preço natural. Quando o preço de uma mercadoria não é nem maior nem menor do que o suficiente para pagar o seu custo primário, o que ela realmente custa para quem coloca no mercado, dizemos que é vendida pelo seu preço natural. Quando é vendida pelo que vale, é vendida pelo seu preço natural, que seria o que ele chama também de preço real, né? E ele diz que existe uma demanda eficaz que, em certo sentido, ajuda a regular esse preço, que é o desejo das pessoas pagarem o preço natural dos produtos, puxando então o preço de mercado para o preço natural. Assim, se a demanda é maior que a oferta, o preço de mercado é maior que o preço natural. Se a oferta é maior que a demanda, o preço de mercado é menor do que o preço natural. E se a oferta é igual à demanda, o preço de mercado é igual ao preço natural. E no mesmo sentido, aqui sim, ele vê uma lógica, né, de equilíbrio, tá certo? Se eu tenho um aumento de, de preços, isso, como eu disse, aumenta a produção, novos capitais ingressam naquele setor, isso faz aumentar a oferta e assim reduzir o preço. Então, eu tenho lucros excessivos, aumenta a produção. Se os salários estão muito elevados, também, né, por algum motivo, vamos supor que os salários estão elevados. Na visão dele, isso vai gerar um aumento demográfico, as pessoas vão ter mais filhos, por ter condições de ter mais filhos e tal. Isso vai fazer com que, novamente, os salários caiam. Então, há uma tendência ao que ele chama de preço natural. Consequentemente, o preço natural é como que o preço em torno do qual continuamente estão gravitando os preços de mercado. E esse preço natural é determinado pela quantidade de trabalho. E assim, não é? ah, Ao mesmo tempo, ele não coloca uma preocupação tão grande na demanda, não sendo demanda eficaz, que eu falei. A questão que ele olha mais, porque ele está mais preocupado, é com, com esse fundamento do preço, é o custo de produção, ou seja, com o preço, os preços desses custos de produção, quais sejam, principalmente o salário, tá certo? E aí ele tem uma uma tentativa, não é, de explicar, então, o preço do salário, embora seja algo que não esteja totalmente fechado no trabalho dele, existem alguns pontos que ele não fechou, mas ele diz o seguinte: aquilo que se mostra suficiente para manter um homem durante o tempo do seu trabalho ou para sustentar os gastos em sua educação e para compensá-lo do risco de não viver o suficiente e de não obter êxito em sua profissão, é o que vai determinar o seu salário. O trabalho árduo, sujo, desagradável tem que ter salário maior, deve ganhar também de acordo com o custo de educação e de treinamento, e ele diz ainda que o emprego irregular e o risco de perder deve ser melhor remunerado. Empregos com maior responsabilidade e confiabilidade receberão salários maiores, como ourives e joalheiros. Trabalhos com grandes riscos de fracasso receberão salários maiores, diz Adam Smith. Se o salário está elevado, isso melhora as condições de vida dos trabalhadores. Isso faz com que aumente a mão de obra e os salários novamente caem. De outro lado, ele vê o seguinte: ele enxerga um cabo de guerra entre salários e lucros. Quer dizer, quem é que determina o valor desses salários? São os empregadores, certo? Então, esses empregadores, eles têm o que eles chamam de fundo dos salários. À medida em que eu tenho a ampliação, acumulação do capital, esse fundo dos salários aumenta.
e aí contrata-se mais gente e isso pressiona o salário para cima. De outro lado, se eu tenho uma redução no fundo dos salários, os salários potencialmente vão ser, as pessoas vão ser menos contratadas e os salários vão cair. Só que os trabalhadores têm menos poder para determinar o seu preço do que o empregador. Assim, haveria de um lado uma tendência à redução do salário, que seria um piso de salários sobre o qual o sujeito não estaria mais disposto a trabalhar. Que teria aquele necessário para manter a sua subsistência, que é algo que vai ser desenvolvido, na verdade, posteriormente, mais pelo Davi Ricardo, que vai encontrar uma tendência, né, a salários serem de subsistência. O Smith não chega a falar isso, mas ele identifica essa disputa, como eu vou deixar claro nas passagens que ele traz. Né? Esse fundo de salários a gente pode entender como acúmulo de capital, né? Ou capital acumulado, que é uma noção também que ele traz de desenvolvimento econômico. À medida em que o capital se acumula, os fundos de salário aumentam e aí contrata mais gente. Isso, contratando mais gente, aumenta a divisão do trabalho, aumenta a produtividade, aumenta a produção e os mercados, e isso gera mais aumento de mão de obra empregada e também mais divisão do trabalho, e o ciclo de desenvolvimento prossegue, tá? Esse fundo dos salários também é contrabalançado pela demografia. Então, assim, ele não tem uma visão assim definitiva de como se formam os salários. Ele coloca vários elementos, tá certo? Ele diz também algo que é bem interessante, que se você paga melhor o seu trabalhador, ele pode potencialmente ficar mais produtivo por estar mais animado, mais estimulado, que é uma ideia que vai ser desenvolvida muito tempo depois pelos neoclássicos, tá certo? Na verdade, pelos novo-keynesianos. Ah, a ideia de aumento da produtividade do trabalho também com o aumento do salário, assim como também o aumento da produtividade gerada pela acumulação de capital, tá? De toda forma, o que define, em última instância, o trabalho é fundo de salários, ou seja, demanda por trabalho, e a demografia, oferta de trabalho. Ele entende que algumas sociedades pode ter salários maiores, salários menores, de acordo com as condições daquela sociedade, tá? E os lucros? Bom, os lucros, ele vai dizer que tem relação com a taxa de riqueza da sociedade. Ou seja, à medida em que o capital se acumula, ele vê uma tendência de queda do lucro, que é algo também que vai ser desenvolvido posteriormente pelo Davi Ricardo. Aqui ele deixou algumas coisas em aberto, ele não fechou totalmente as ideias, não é? E o Davi Ricardo é quem vai aprimorar e dar sequência. Só que ele entende também que existe um conluio de patrões. Se alguém imaginar que os patrões raramente se associam para combinar medidas comuns, dá provas de que desconhece completamente o assunto. Os patrões estão sempre, em toda parte, em conluio tácito, mas constante, uniforme para não elevar os salários do trabalho acima de sua taxa em vigor. Então, ele identifica uma preocupação, né, aquele cabo de guerra entre salários e lucros, tá? Então, a ideia de que os patrões se organizam para não aumentar os salários. Os patrões também fazem conchavos destinados a baixar os salários do trabalho, mesmo aquém de sua taxa em vigor. Essas combinações são sempre conduzidas sobre o máximo silêncio e sigilo, que perdura até o momento da execução. E quando os trabalhadores cedem, como fazem às vezes, sem resistir, embora profundamente ressentidos, isso jamais é sabido de público. Note, mais uma vez, aqui ele tem um tom crítico ao conluio dos patrões, aos conchavos, que são organizados em silêncio com vista a reduzir os salários. E, mais uma vez, uma preocupação que ele tem,
não é? Que fica claro, não apenas com o inquilinato, mas também com os trabalhadores. E uma certa crítica, não é? Aos conchavos dos patrões, assim como ele também criticou os proprietários de terra de forma muito sutil, dizendo que eles querem colher onde nunca plantaram. Os trabalhadores reagem a tais conluios com suas associações defensivas. Por vezes, sem serem provocados, os trabalhadores combinam entre si elevar o preço do seu trabalho. Seus pretextos usuais são, às vezes, os altos preços dos mantimentos, por vezes reclamam contra os altos lucros que os patrões oferem do trabalho deles. Entretanto, quer se trate de conchavos ofensivos, quer defensivos, todos sempre são sempre alvo de comentário geral. No intuito de resolver com rapidez o impasse, os trabalhadores sempre têm o recurso ao mais ruidoso clamor e, às vezes, à violência mais chocante e atroz. Note que um outro personagem da história vai olhar isso que disse o Adam Smith, que também vai dizer, em termos semelhantes, o Davi Ricardo, né? E vai chamar de luta de classes, né? Que é o que faz o Marx, evidentemente. O Marx, ele parte daqui também, não é? Parte daqui, parte do Ricardo, para chegar na teoria dele, que é tida também como uma ideia marxista e original, mas na verdade é a mesma coisa, né? Marx pegou emprestado ideias que vieram de autores anteriores, incluindo Smith, incluindo Ricardo, e isso aqui que o Adam Smith identifica, ele vai chamar de luta de classes. Desesperam-se, agindo com loucura e extravagância que caracterizam pessoas desesperadas que devem morrer de fome ou lutar contra seus patrões para que se chegue a um acordo imediato para com suas exigências. Em tais ocasiões, os patrões fazem o mesmo alardio de seu lado e nunca cessam de clamar alto pela intervenção da autoridade, pelo cumprimento das leis estabelecidas, com tanto rigor contra as associações dos serviçais, trabalhadores e diaristas. Vejam, um certo conluio de patrões também contra aquilo que vai se formar depois, que são os sindicatos dos trabalhadores. Bom, então, os lucros são gerados dessa relação e também são proporcionais ao capital antecipado. Ele traz uma novidade aqui também, que é a ideia de exposição ao risco, que o risco deve ser compensado por lucros maiores. E ele também tem a noção de que a acumulação de capital, à medida que os países, né, que as nações se desenvolvem, eu tendo a reduzir a taxa de lucro, que é algo que também vai ser depois ampliado e sofisticado pelo Davi Ricardo, e que, da mesma forma, também o Karl Marx vai concordar, embora vá colocar outros elementos, né, que trata-se de uma continuidade, por isso são todos autores da mesma tradição do pensamento clássico, embora não tenham outras divergências, tá? Ainda, ele fala sobre juros, mas o juros é tido como uma parte do lucro, né, que é a remuneração, do dinheiro emprestado, e ele vem sempre indo na mesma direção. Então, nas sociedades mais avançadas, os lucros vão ser menores e também os juros vão ser menores. Ele dá o caso da Holanda, que, enfim, a Holanda foi o país, digamos, meio que hegemônico antes da Inglaterra, né? Era mais desenvolvido, no século XVII. E dá o exemplo da Holanda, em que os juros são menores. Mas ele não coloca isso como uma lei universal, embora seja uma lei natural, uma tendência, ele não coloca como válido sempre. Ele identifica que pode acontecer casos em que os lucros são maiores, mesmo com um acúmulo de capital, não é? Ou seja, esse acúmulo de capital gera ampliação de contratação de trabalho e assim, né, aumento de salários, e isso reduz o lucro, tá certo? Isso vai ser desenvolvido melhor depois, né, como eu já disse, pelo Ricardo. Mas a ideia que ele está pincelando é essa. Mas ele identifica que potencialmente pode acontecer dos dois estarem subindo, tanto salários quanto lucros, assim como pode estar numa situação de estagnação em que ambos são mais baixos. Então há uma tendência, mas não está plenamente acertada, como definitiva
e é assim sempre, né? O lucro é regulado por princípios totalmente distintos, não tendo nenhuma proporção com a quantidade, a dureza ou engenho desse suposto trabalho de inspecionar e dirigir. É totalmente regulado pelo valor do capital ou patrimônio empregado, sendo o lucro maior ou menor em proporção com a extensão desse patrimônio. O proprietário desse capital, embora fique assim quase isento desse trabalho, aqui uma crítica também, né, de leve, continua a esperar que seus lucros mantenham uma proporção regular com o seu capital. Bom, ele fala também da renda da terra, tá? Quer dizer, ele coloca que o preço é explicado pelo pela divisão entre as classes, salários, lucros e juros, e renda da terra, melhor. Ah, e ele fala sobre a renda da terra também. Eu não vou desenvolver muito aqui, porque a renda da terra foi algo que realmente não ficou bom no trabalho dele, né? E o Ricardo vai fazer uma teoria da renda da terra bem mais sofisticada, que vai substituir a ideia dele, mas, em síntese, ele coloca que a renda da terra é um resíduo entre depois de pagos os salários, depois de pagos os lucros, que tem também juros, o que sobra é renda da terra. Mas aí existe um problema sério. Como que isso se dá? Não é? Como que acontece isso? Primeiro ele paga, como que ele paga antes o salário e tem o lucro, e depois que vai dar a renda da terra, se isso compõe o preço? Que é um problema teórico, né? Que o Ricardo identifica e constrói uma outra teoria, embora baseada nele. Então, na economia capitalista, em síntese, eu tenho, né, a remuneração dos proprietários, não é? E dos que são, em última instância, a gente pode dizer também donos do capital, né, mais modernamente, e o empreendedor, tá certo? Que é o trabalho comandado, que é superior ao trabalho contido, o trabalho incorporado, que são os salários. E aqui também, posteriormente, o Marx vai criticar essa noção, tá? Mas, de toda forma, ele constituiu uma teoria do valor e uma teoria de distribuição e, relacionado a isso também, uma teoria de desenvolvimento, de crescimento econômico. Preço é igual à remuneração das respectivas classes, porque de fato é, e é assim que hoje o IBGE calcula, preço igual a salário mais lucro mais renda da terra. A questão é que, mesmo que o Smith veja essa questão do conluio dos patrões, do dono da terra querendo colher onde nunca plantou, Ele enxerga também uma harmonia. Ele vê esse processo como um processo harmônico, com uma tendência natural ao progresso, leis naturais que estão, em certo sentido, nos guiando, né? Que aqui também a gente pode colocar a ideia da mão invisível, que tem uma mão invisível, certo? Que faz com que haja um bem geral, não intencional, ocasionado pela busca dos indivíduos em seu próprio interesse, assim, né? Uma harmonia de interesses coletivos. Ou seja, ele saúda tudo isso. Mesmo que aqui e ali ele critique, e o que é interessante de observar e que pouca gente fala sobre isso, inclusive, pouca gente conhece, né, o que ele falou sobre essas questões. Ele vê uma harmonia. Ele vê uma harmonia. bom, existem inconsistências, né? Quer dizer, o trabalho do Smith, é claro, como todo e qualquer trabalho, sofreu críticas posteriores e há inconsistências no seu trabalho. Uma delas, a principal talvez, é essa teoria das somas, né? Essa circularidade, né? Que ele quer explicar os preços, e ele explica os preços pelo salário, lucro e renda da terra. Mas o salário é um preço. Renda da terra também é um preço. Então, ele explica um preço com outros preços. E o pior, renda da terra é um resíduo dos outros dois preços.
Mas como se o preço é formado antes de pagar a renda da terra? Como é que isso acontece? Então, tem uma falha, de fato, né? Bom, outro ponto que ele traz no final do seu livro é sobre comércio internacional, não é? Que é a chamada teoria das vantagens absolutas. Ele era muito crítico do mercantilismo, crítico do protecionismo, crítico das tarifas alfandegárias, crítico à restrição de importação, crítico a subsídio à exportação, crítico à noção de que o ouro é riqueza, de que tinha que acumular ouro. Para ele, riqueza é, como já ficou claro, né, a produção, a produtividade e assim também o consumo. Então, ele tem noção de que, assim como tem a divisão do trabalho, que aumenta a produtividade, você pode ter a divisão internacional do trabalho, em que países se especializam em determinados produtos e assim aumentam a produtividade daqueles produtos, e comercializam entre si. Você não vai comprar mais caro um bem porque é produzido no seu país, se outro país produz um bem mais barato. E o pior, não é? Se você faz um protecionismo, você vai gerar um lucro artificial naquele setor e assim vai fazer com que haja um estímulo, uma destinação para aquele setor em que você tem, digamos, você não tem vantagens comerciais. Você é pior naquela produção, porque se você pode comprar mais barato. É a noção das vantagens absolutas. Você tem que importar o que é mais barato. O tempo de trabalho necessário à produção de pelo menos um produto é menor do que no exterior, né? Então, ele tem uma noção de que, pelo menos em algum produto, o país vai conseguir produzir de forma mais barata. A questão que fica não e se o país produz tudo mais caro? Como faz? Se ele tiver que importar tudo? Que é algo que, enfim, esse debate não vou colocar aqui agora aprofundado, né? Mas isso vai voltar, não é? Vários autores vão criticar, né? O próprio Ricardo vai voltar nessa teoria, vai sofisticá-la, não é? Identificando também algumas falhas na teoria das vantagens absolutas. Mas isso vai voltar. Vários teóricos do desenvolvimento, a CEPAL, vão criticar, não é? Quer dizer, se você comprar tudo, se você precisa comprar tudo, se você é menos desenvolvido, você não vai conseguir exportar nada, e assim vai ter déficit comercial e vai ter dívida externa, enfim, né? Todo um debate que eu não vou tratar aqui. Quem quiser, tem um vídeo da CEPAL lá que fala só sobre isso, basicamente, né? E outros vídeos aí meus que falam sobre essa questão. Tá? Mas aqui, então, a ideia dele é que pode haver uma divisão internacional do trabalho. E essa divisão internacional do trabalho vai permitir uma prosperidade coletiva, tá? Ainda assim, para não deixar de falar, né, há exceções, né, como eu falei em outro vídeo, ele coloca uma série de exceções, como, por exemplo, se for uma questão de segurança nacional, embora não utilize esse termo, né, ele fala da marinha mercante, no caso da Inglaterra, né, da lei das navegações, fala que se tem um produto similar interno, não é doméstico, que tem a taxa, né, o importado também tem que ter a taxa, tá? Com isso, Adam Smith desenvolve uma teoria de desenvolvimento ao longo do seu trabalho. A divisão do trabalho estimula o acúmulo de capital, não é? Tanto a divisão de trabalho quanto o acúmulo de capital geram um aumento da produtividade. O aumento da produtividade é um aumento do excedente, isso amplia o mercado. O aumento do mercado, né, resulta também em acúmulo de capital. Portanto, e esse acúmulo de capital aumenta o fundo do salário, né, assim contrata mais gente, né, e potencialmente também aumenta os salários. Esses salários, lembrando, pode também gerar um estímulo de produtividade do trabalho, que é algo interessante que ele traz também. E, por fim, né, tudo isso, um aumento da produção de bens, tá certo? De consumo. Trata-se da riqueza das nações, né?
E, mais uma vez, todo esse aumento de produção, todo esse aumento de mercado, de trocas, de salário, de acúmulo de capital, aumenta, mais uma vez, a divisão do trabalho e o processo se reinicia. Bom, por fim, vamos colocar algumas críticas ao trabalho do Adam Smith, algumas considerações finais. É claro que Smith não identificou uma possibilidade de oligopolização e concentração produtiva. Ele diz, olha, se tiver um aumento dos preços de mercado, isso vai gerar um aumento da oferta, né? Ou seja, novos capitais vão ingressar para aquele setor. Só que tem diversos setores que têm entradas proibitivas. É claro, isso vai ser desenvolvido posteriormente na teoria econômica também, não é? Ou seja, ele está falando de concorrência perfeita, livre entrada e saída de firmas. A gente sabe que isso é basicamente apenas uma ideia, né, atualmente. É apenas uma noção, não existe na prática, tá? Então, aqui é uma falha, evidentemente, que vai ser, né, enfim, escreveu em 1700 e pouco também, 1700 e tanto, não é? Não vamos exigir isso, mas foi avançada essa ideia posteriormente. É importante apontar aqui, mais uma vez, não é? O Smith, ele é um autor crítico ao Estado absolutista, crítico à aristocracia, crítico aos reis, crítico aos desmandos dos reis, crítico ao mercantilismo, ao Estado forte mercantilista. Ele não é crítico ao Estado de bem-estar social, que evidentemente nem existia, mas, ao mesmo tempo, ele defende, não é, que haja educação pública, tá certo? Então, aí também no debate dos diversos liberalismos que existem, né? E outra coisa que ele não faz também, embora outros autores liberais o façam, ele não faz a apologia do industrial, não é? Ou da burguesia, se quiser chamar. Ele até critica, não é? Ele fala do conluio dos patrões, ele tem uma preocupação com os inquilinos, ele fala contra os proprietários de terra de forma sutil, mas fala, não é? Então, e critica também a ostentação à riqueza, né? Lembrando a busca febril da riqueza, né? A ostentação dos ricos, né? Tem uma preocupação com desigualdade, tem uma preocupação com a educação, com o emburrecimento do trabalhador. Ele é um autor progressista, tá? Ah, ainda, a questão da circularidade que eu já falei, não é? A questão da harmonia, que ele identifica os problemas, mas acha que é tudo harmonioso, tudo tende, digamos assim, a um preço natural, ao progresso geral, não é? Ele não identifica crises potenciais do capitalismo que vão acontecer, não é? Ciclos de negócios que vão acontecer, não é? Problemas, enfim, mais de desemprego e tal, que vêm a acontecer posteriormente. Pressupõe concorrência perfeita, como eu já disse, né? Então dá para dizer que ele é um idealista, não é? Tem um idealismo ingênuo com relação ao capitalismo, não é? Embora também não utilize o termo. E por fim, a questão das leis naturais, né, que eu falei em algum momento também, o preço natural, sabe, o salário natural, o lucro natural, não é? A mão invisível, não é? Que vem um pouco do Newton, vem um pouco dos fisiocratas, mas a gente pode dizer que tem um tanto de metafísica aqui, não é? Que garantia temos que a sociedade caminha, né, no sentido que o preço de mercado vai orbitar em torno do preço natural, não é? De que as pessoas agindo pelo seu próprio interesse, há uma mão invisível que orquestra tudo isso, que parece que comanda, parece que tem alguém no comando, no controle, gerando um bem-estar geral, não é? As leis naturais. Quem é essa pessoa? Seria Deus? Que está de alguma forma orquestrando para que a sociedade caminhe no sentido da prosperidade geral e está tudo garantido, não precisamos fazer nada, é simplesmente deixar a divisão do trabalho funcionar e os mercados, né, se trocarem que as coisas vão dar certo. Há uma certa fé, né, nessa lei natural, nessa mão invisível que, enfim, pode se contestar sua existência. Aqui eu coloquei algumas das referências, tá? Mas na verdade tem várias outras também, né? Que eu, enfim, né? Escrevi mesmo a minha dissertação de mestrado, eu estudei um pouco mais o Adam Smith, então é isso. Foi com prazer que eu gravei esse vídeo.
Até a próxima.